Capítulo 3º. Das auditorias ambientais. Artigo 97. O órgão ambiental licenciador pode exigir, mediante recomendação constante em parecer técnico, a qualquer tempo, auditoria ambiental de atividades ou empreendimentos licenciáveis mediante estudo prévio de impacto ambiental EIA, sem prejuízo de outras exigências legais. Artigo 98. A finalidade das auditorias ambientais deve se restringir à avaliação da implementação dos programas ambientais, de controle, compensação e monitoramento ambiental, bem como das condicionantes técnicas das licenças, não substituindo a fiscalização ambiental pelo órgão licenciador. Artigo 99. As atividades que possuem sistema de gestão ambiental certificada por entidades credenciadas pelo Sistema Brasileiro de Certificação Ambiental, poderão utilizar esta certificação para o atendimento à exigência disposta no artigo 97 desta lei, desde que o escopo da auditoria e seu relatório incluam a avaliação dos programas ambientais e dos condicionantes das licenças emitidas. Artigo 100. No caso dos auditores ambientais constatarem uma situação de risco ambiental iminente, de dano ou de irregularidade normativa, eles devem notificar imediatamente o responsável da atividade ou empreendimento, registrar este fato em seu relatório e dar conhecimento ao órgão fiscalizador. Capítulo 4. Dos campos de altitude. Artigo 101. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros básicos para análise dos estágios sucessionais dos campos de altitude associados à floresta ombrófila mista e à floresta ombrófila densa, no bioma Mata Atlântica em Santa Catarina. Inciso 1º. Histórico de uso. Inciso 2º. Presença de fitofisionomias características. Inciso 3º. Diversidade e dominância de espécies. Inciso 4º. Espécies vegetais indicadoras. Inciso 5º. Presença de vegetação de afloramento rochoso. Inciso 6º. Índice de cobertura vegetal viva do solo, I. Inciso 7º. Altitude. Artigo 102. Estão relacionados aos campos de altitude os seguintes conceitos. Inciso 1º. Campo antrópico. Vegetação de campo formada em áreas originais de florestas, devido à intervenção humana, não considerada remanescente de campo de altitude. Inciso 2º. Campo melhorado. Campo em que foram implementadas ações para uma maior produtividade de espécies forrageiras, principalmente com a introdução de espécies exóticas. Inciso 3º. Campo pastoreado. Campo utilizado pela pecuária extensiva localizados no Planalto Meridional. Inciso 4º. Campo original. Campo que, independentemente do seu uso, sempre foi vegetação campestre, caracterizada como clímax edáfico sobre o Planalto Meridional, ou sobre cumes da Serra Geral em Santa Catarina, considerados como remanescente. Inciso 5º. Turfeira. Fisionomia com presença predominante de musgos do gênero Sphagnum, característica em áreas úmidas, mal drenadas, contendo restos vegetais em variados graus de decomposição. Inciso 6º. Capão. Pequena porção de floresta ombrófila mista isolada no meio dos campos naturais do Planalto Catarinense. Inciso 7º. Campo litólito. São aqueles campos em que a cobertura do solo apresenta-se com afloramento rochoso, cobrindo mais de 70% da superfície, e. Inciso 8º. Pousio. Área de terra onde não exista qualquer atividade antrópica por determinado tempo. Artigo 103. São considerados em estágio inicial de regeneração, associados à floresta ombrófila mista. Inciso 1º. Os campos atrópicos. Inciso 2º. Os campos melhorados, e. Inciso 3º.
Os campos pastoreados, os quais poderão estar em pousio por até 2 anos, com ausência de turfeiras e vegetação litólita. Parágrafo 1º. Para a caracterização dos campos antrópicos, será tomado como parâmetro inicial a cobertura aerofotogramétrica do estado de Santa Catarina de 1957, fotoíndice escala aproximada de 2.1 milhão, escala média das fotografias, 1:25.000, filme pacromático, câmara Zeiss RMK15/223, distribuição focal nominal 153 mm. Parágrafo 2º. Para os anos subsequentes, serão utilizadas outras séries fotográficas ou imagens de satélite, que indiquem a cobertura vegetacional do estado de Santa Catarina. Parágrafo 3º. Para a caracterização dos campos melhorados, será considerada a presença de espécies exóticas ou ruderais correspondendo a 50% da biomassa vegetal viva. Parágrafo 4º. Consideram-se espécies indicadoras do estágio inicial de regeneração da floresta umbrófila mista: Coniza bonariensis, Buva, Senecio brasiliensis, Maria mole, Flor das almas, Ocus lanatus, e demais exóticas introduzidas em campos melhorados, ou naturalmente invasoras. Artigo 104. São considerados em estágio médio de regeneração associados à floresta umbrófila mista, os campos originais que estiverem em pousio por um período de 3 a 5 anos, com baixa representatividade de espécies exóticas ou ruderais, e com ausência de turfeiras, e de vegetação litólita. Parágrafo único. São consideradas espécies indicadoras dos campos de altitude em estágio médio de regeneração, associados à floresta umbrófila mista: Agrostis montevidensis, Adesmia ciliata, Adesmia tristis, Andropogon lateralis, Andropogon macrotrichis, Achonopus barretoi, Achonopus ramboi, Achonopus siccus, Baquicharis numularia, Baquicharis pseudovilosa, Baquicharis tridentada, Baquicharis uncinella, Brisa caloteca, Brisa uniolai, Bulbostilis pyrocephala, Calea pilolepis, Dantonia secundiflora, Deschampicia caespitosa, Lupinus paranensis, Lupinus rubriflorus, Macroptylium prostratum, Paspalum maculosum, Paspalum pumilum, Pipitochetium stipoides, Xachirium spicatum, Xachirium tenerum, Sorgastrum setosum, Sporobolus camporum, Stipa celoiana, Teprosia adunca, Trichocline catarinensis, Trifolium riograndense. Artigo 105. São considerados campos originais de altitude em estágio avançado de regeneração associados à floresta umbrófila mista, a vegetação de máxima expressão local, sendo os efeitos das ações antrópicas moderadas, sem evidências de que a área tenha sido cultivada no passado, como presença de curvas de nível e outras marcas de cultivo do solo, estando em pousio há mais de 5 anos. Parágrafo 1º. Inclui-se ainda na conceituação do caput. Inciso 1º. As turfeiras. Inciso 2º. Os campos litólitos. E. Inciso 3º. A bordadura de no mínimo 10 metros ao redor dos capões, turfeiras e campos litólitos. Parágrafo 2º. São consideradas espécies indicadoras de turfeiras: Apiaceae hydrocotyle ranunculoides, Asteraceae, Senecio jurgensenii, Senecio bonariensis, Senecio icoglossus, Senecio pulcher, Blechnaceae, Blechnum regnelianum, Samambaia, Blechnum imperiale, Samambaia dos banhados, Quiperaceae, Eleocharis bonariensis, Eleocharis subarticulata, Junquinhos, Quiperus consanguineus, Quiperus meianianus, Tiriricas, Eriocaulaceae Eriocaulon ligulatum, Caraguatã manso, Lentibulariaceae, Utricularia oligosperma, Boca de leão, Uicopodiaceae, Uicopodium alopecuroides, Poaceae, Panicum pernambucense, Eriochrysis oucoides, Pouigonaceae,
Polygonum sp. Erva de bicho, Primulaceae. Anagalis filiformis, Spagnaceae. Sphagnum spp. Musgo, Xiridaceae. Xiris jupicae, botão de ouro, de campos rupestres. Amarilidaceae. Ailoquia pusila, Apocynaceae. Oxypetalum kleinii, Asteraceae. Achirocline satureioides, Marcella, Trichocline catarinensis, cravo do campo, Bromeliaceae. Aesmea recurvata, Bromélia, Diquia retisii, Diquia maritima, Gravatais, Chilandicia montana, cravo do mato, Vriesea platinema, Bromélia, Cactaceae. Parodia lacriportana, Parodia zeubergii, Parodia graisnerii, Parodia autonise, Parodia linkii, Tunas, Cereusio de manianus, Quiperaceae. Bulbostilis capilaris, Bulbostilis paerocepala, Bulbostilis juncoides, Gesneriaceae. Esperosigis nitida, Siningia lagopila, Nematanthus australis, Lamiaceae. Lechondes color, Uicopodiaceae. Uicopodium alopecuroides, Uicopodium tioides, Orchidaceae. Epidendrum secundum, Abenaria montevidensis, Orquídeas, Oxalidaceae. Oxalis rupestris, Piperaceae. Peperomia galioides, Poaceae. Microchloa indica, Tripogons picatus, Rubiaceae. Cocoquipselum retisii, Selaginelaceae. Selaginella micropila, Verbenaceae. Lantana megapotamica, Zolanaceae. Petúnia celoiana, Petúnia. Parágrafo 3º. São consideradas espécies endêmicas: Amarantaceae. Gomprena schlestendaliana, perpétua, Apiaceae. Eringium falcifolium, Eringium floribundum, Eringium ramboanum, Eringium smithii, Eringium urbanianum, Eringium zosterifolium, Caraguatás/gravatais, Asteraceae. Baquicharis numularia, Chapitalia mandonii, língua de vaca, Dendroporbium paranense, Holocheilus monocepalus, Histerionica nebularis, Pampalea araucariopila, Margaridinha dos pinhais, Pampalea ramboi, Margaridinha, Pampalea smithii, Margaridinha do campo, Peresia catarinensis, Senecio promatensis, Senecio ramboanus, Smalanthus araucariopila, Trichocline catarinensis, Vernonia pochloura, Quiperaceae. Eleocharis loifgreniana, Eleocharis uxrostachis, Eleocharis rabenii, Eleocharis quamigera, Machaerina austrobrasiliensis, Rhinchospora brasiliensis, Rhinchospora pouianta, Rhinchospora splendens. Artigo 106. Os campos relictuais de altitudes da floresta ombrófila densa, devido às suas pequenas extensões, níveis de endemismo e riqueza de espécies, serão considerados todos como sendo estágio médio. Artigo 107. Serão considerados campos originais de altitude em estágio médio de regeneração, associados à floresta ombrófila densa, os campos com ausência de espécies raras e endêmicas, turfeiras e vegetação litólita. Artigo 108. São considerados campos originais de altitude em estágio avançado de regeneração, associados à floresta ombrófila densa, os campos originais com presença de espécies raras e endêmicas, turfeiras e vegetação rupestre. Parágrafo único. Consideram-se como espécies raras: Quesnelia imbricata, Gravatá, Diquia retisii, Diquia minarum, Vriesea eneana, Spermacoce paranaensis, Poaia do campo. Artigo 109. Nos campos, quer associados à floresta ombrófila densa ou floresta ombrófila mista, localizados em altitudes superiores a 1.500 metros, são permitidas como atividades econômicas, a pecuária extensiva e atividades ligadas ao ecoturismo e turismo sustentável. Artigo 110. Os campos originais, quer associados à floresta ombrófila densa, ou à floresta ombrófila mista, que estiverem em pousio por um período superior a 10 anos, serão considerados campos em estágio primário. Artigo 111. O número de espécies mencionados nesta lei, indicadoras dos estágios de sucessão dos campos de altitude, poderão sofrer alterações, mediante lei, de acordo com a evolução de estudos realizados pela EPAGRI. Artigo 112.
No caso de vegetação primária em campo de altitude, a vegetação de máxima expressão local não necessariamente está associada a grande diversidade biológica, devido às características locais de clima, relevo, solo e vegetação adjacente. Artigo 113. Remanescentes de campos da altitude submetidos à corte parcial e recorrente da parte aérea por processo de pastoreio, não se enquadram como vegetação primária.